Olá a todos os professores, mais uma vez estamos aqui para uma videoaula do CAPED. Nós estamos estudando neste trimestre Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica. E neste próximo domingo nós vamos estudar a aula de número 12, que tem por título Israel no período intertestamentário. Então, a síntese dessa aula nós colocamos aqui, né? O período intertestamentário foi um tempo de silêncio de Deus. Não temos aparição de profetas, de epifanias ou manifestação divina. Foi um período intermediário no qual se formou o mundo em que Jesus iria nascer e viver. Nós temos, como de praxe, 3 objetivos nessa aula. Então, primeiro, é ter um panorama histórico do período intertestamentário, aprender sobre a Revolução dos Macabeus e conhecer os grupos judaicos, né, famosos aí no Novo Testamento, mas que surgiram no período intertestamentário. Então, entre Malaquias, né, que é o último livro do Antigo Testamento, até Mateus, que é o primeiro livro do nosso Novo Testamento, nós temos aí um espaço, certo? Um período de tempo aí de 400 anos. Ou seja, é um período muito longo. Isto é, aconteceu muitas coisas neste período, né, neste interlúdio entre Malaquias e Mateus, que vão moldar o mundo. E quando a gente chega no Novo Testamento, quando a gente chega nos Evangelhos, nós já vamos estar vendo um outro mundo, muito diferente daquele mundo que nós encontramos no final do Antigo Testamento. Este período nós denominamos de período intertestamentário, certo? Por quê? Porque é um período que é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, é importante, irmãos, mesmo que este período, como nós estamos aqui na síntese, não é um período onde Deus fala, né, onde nós cremos que Deus fala, não é um período que Deus levanta profetas, como Deus levantou aí no Antigo Testamento. Então é um período que nós também falamos que é um período de silêncio de Deus. Mesmo que seja um período de silêncio de Deus, isso não quer dizer que não é um período importante para o nosso estudo e para a nossa compreensão. Então, eu vou dar um exemplo que nós vamos falar lá no final da aula, né? Por exemplo, você sai do Antigo Testamento e, se você for ler a Bíblia inteira, né? Vamos ler de cabo a rabo a Bíblia. Então, lê do primeiro de Gênesis, Êxodo, vai passando. Aí chega até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Aí você vira ali 2 páginas, né? E essas 2 páginas aí, 400 anos. Aí você vira e começa a ler os Evangelhos, começa a ler Mateus. Você vai ver que já é uma outra realidade. Você vai ler nome de grupos que você não leu no Antigo Testamento. Da onde que surgiram esses grupos? Quem eram esses grupos? O que criam esses grupos? Por exemplo, você vai ver fariseus. Fariseus? No Antigo Testamento a gente não tem essa nomenclatura, não tem este grupo. Ou seja, é um grupo que surge neste interlúdio, neste período de intertestamentário. Então, para nós compreendermos o Novo Testamento, para compreendermos o mundo ali do Novo Testamento, o mundo de Jesus, para entendermos o Evangelho, é necessário nós termos aí pelo menos um panorama do que aconteceu neste período aí de silêncio de Deus. Então, esta aula é focada para isso, para a gente trazer um panorama do que aconteceu neste inteirinho de tempo de 400 anos, né? O que aconteceu? Certo? Então, o que nós temos que entender e compreender é que há uma ascensão, mais uma vez, de um outro império, de um outro povo, né? Na aula anterior nós vimos aí a ascensão dos persas, e os persas, eles dominaram aí por um período de tempo. Agora, neste período intertestamentário, vai surgir um outro império, vai surgir um outro povo dominando esta região, certo? Que é, então, os macedônios. Os macedônios, eles começam a conquistar território, eles começam a se expandir. Eles conquistam a Grécia, nós colocamos aqui, em 338 a.C., certo? Eles invadem em 330 Persépole, né, que é na Pérsia.
e consegue uma grande pilhagem a partir de Alexandre Magno, que é Alexandre o Grande. Então os jovens provavelmente já ouviram isso na escola, né? A ascensão aí de Alexandre o Grande, né? O grande líder, então, dos macedônios e aí da expansão macedônica por várias regiões. E agora é importante esse período e essa dominação dos macedônios, além de eles conquistarem a Pérsia e conquistarem aí, e dominar outros territórios, assim como Canaã, né? É interessante esse período, por quê? Porque Alexandre, né, o Grande, ele é muito influenciado pela cultura grega, né? Ele foi um dos discípulos aí de Aristóteles. Então, ele era muito entusiasta da cultura grega. E o que ele faz? Ele começa a espalhar a cultura grega pelos territórios que ele conquista. À medida que os macedônios, à medida que o seu império vai conquistando o território, ele vai então propagandando, né? Ele vai expandindo, ele vai levando a cultura grega para essas regiões. E a cultura grega, então, vai chegando em muitos territórios. Aliás, chega também em Jerusalém, chega também em Canaã, a partir da Macedônia. Isso é o que nós denominamos de helenismo. O que é o helenismo? É essa propagação da cultura grega, né? É essa promoção aí da cultura grega. Isso é tão importante que, por exemplo, o grego koiné, ele se torna a língua popular e literária do reino macedônico que chega até o Oriente. É tão importante que é como se fosse hoje o inglês, né? O inglês que é uma língua aí falada em qualquer país que você for, se você falar o inglês, pronto, você se vira, né? Lá naquela época, naquele momento, a língua grega, o grego koiné, se torna essa língua meio que oficial, certo? Dessas regiões. A gente vai ver isso, que isso é tão importante, que a gente vai ver uma tradução da Torá para o grego koiné, que é o que ficou conhecido como a Septuaginta, certo? Então, veja a influência deste Império Macedônico. Agora, com a morte de Alexandre, né, com a morte de Alexandre o Grande, o trono dos macedônios, então, fica vago. E a disputa entre os generais dividiu o reino. Então, há uma divisão do reino da Macedônia a partir da morte de Alexandre o Grande. Então, é uma divisão tripartite, né? Então, nós temos, primeiro, o Egito, que fica com o Ptolomeu II, que é a dinastia dos Lágidas, a Ásia, que fica com Antíoco I, que é da dinastia dos Seleucidas, e, enfim, a Macedônia, que fica, então, com Antígono II. Todos esses generais aí de Alexandre o Grande. Então, em 312 a.C., certo? Antes aí do Novo Testamento, antes de Cristo, a Judéia é ocupada por Ptolomeu I, que é da dinastia Lágida, certo? Neste período que a Judéia está em domínio dos Ptolomeus, né, da dinastia Lágida, é um período de paz. Mesmo que está sendo dominado, mesmo que há um outro poder acima, né, mesmo que há um domínio aí de Ptolomeu, a região da Judéia, onde os judeus estão, onde os judaítas moram e vivem, vive por um período de tempo de paz, certo? Então, há uma tranquilidade e até uma prosperidade. Isso aqui é importante porque o jogo vai mudar, essa realidade vai mudar, ok? Mas com os Ptolomeus há uma tranquilidade e até uma prosperidade. Então, no tempo dos Lágidas, que existe aí uma tradução das escrituras hebraicas para outra língua, né? Chamada Septuaginta, que foi a tradução da Torá para o grego. Com o domínio dos Ptolomeus, dos Lágidas, né, deste império aí, a religiosidade judaica ela não foi afetada. Os judeus podiam celebrar suas festas religiosas, recebendo até peregrinos das outras partes, certo? O Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa dos
judeus. Então veja, a vida permaneceu na normalidade. Mesmo com o domínio dos Ptolomeus, a religiosidade não foi afetada. A vida social ali em Canaã, ali na Judéia, não foi afetada. Agora, depois de um tempo, os Ptolomeus, então, eles perdem o domínio da Judéia para os Seleucidas, certo? Para os Seleucidas. E aí, a realidade, então, é mudada, é transformada. De um período de paz, de tranquilidade, de um período de religiosidade que não foi afetada, de um período onde o templo continuava ao centro da vida dos judaítas ali na Judéia, agora com os Seleucidas há uma mudança drástica. Por quê? Porque com os Seleucidas no poder, a situação dos judeus mudou drasticamente. Então, a religiosidade judaica ela foi fortemente atacada. Então, veja, irmãos, para a gente entender, tá? Com os Ptolomeus, né? Aí, com Ptolomeu I, que era um dos generais, ele consegue o domínio de Canaã. Com esse primeiro domínio, com os Lágidas, né? Com a dinastia Lágidas, Canaã não é afetada. A vida religiosa não é afetada. Há uma tranquilidade e até uma prosperidade do povo ali na Judéia. Agora, com os Seleucidas, certo? Com os Seleucidas, há uma mudança. Os Ptolomeus, eles perdem o domínio da Judéia para os Seleucidas. E a partir deste momento, há uma nova configuração na Judéia. Por quê? Porque os judeus passam a ser perseguidos. A primeira coisa aí que o Seleucidas faz é a renúncia da Torá e a proibição da leitura da Torá. Veja, a vida religiosa na Judéia já começa a ser afetada. Há uma proibição dos sacrifícios. O povo não poderia mais sacrificar no templo, por exemplo. E há também a destruição do altar do templo e a construção de um altar referente a Zeus. Então veja, com os Seleucidas, então, há um ataque e uma perseguição à religião judaica, à religiosidade judaica. Há uma perseguição. Os judeus, então, começam a ser perseguidos, certo? O governo dos Seleucidas implementa, então, uma perseguição aos judeus fiéis que se recusavam a oferecer sacrifício pagão. As pessoas que se recusavam a oferecer sacrifício a Zeus, certo? Ao altar de Zeus, era fortemente perseguido pelos Seleucidas. E é neste contexto, então, que se dá um levante na Judéia por intermédio de uma família que ficou conhecida como a Revolução dos Macabeus. Talvez o grande movimento aí deste período intertestamentário é a Revolução dos Macabeus. E o que foi a Revolução dos Macabeus? A Revolução dos Macabeus foi essa ofensiva de uma parte dos judeus da Judéia contra essa perseguição dos Seleucidas. E a Revolução dos Macabeus, ela acontece a partir de uma família, certo? Então, no ponto 3 aqui, a gente narra basicamente como que se dá esta revolução. Então, Antíoco IV, ele manda os emissários a várias regiões da Judéia. Para quê? Para que o povo judeu possa, então, adorar o altar de Zeus, certo? Então, os emissários, eles vão até uma região que fica a 25 quilômetros de Jerusalém e eles chegam até esta família, certo? Do Matatias, que era aí um sacerdote que estava exilado. Quando eles chegam nessa família, então, eles exigem a prova do sacrifício pagão. O que acontece é que esse sacerdote Matatias, ele se recusa a fazer o sacrifício. E com os seus outros filhos, o que eles fazem? Eles vão para cima desses emissários e eles matam, eles assassinam esses emissários e eles
fogem. Então, e eles começam, nessa fuga, eles começam a atrair outros judeus fiéis. E juntos, então, eles começam, então, essa revolução, que é a Revolução dos Macabeus. Eles começam a convocar outros judeus fiéis a lutarem e se revoltarem contra o governo dos Seleucidas, certo? Matatias, que é o pai, né? Ele morre e a liderança vai passando para os seus outros filhos. E é justamente quando um de seus filhos, o Judas Macabeus, assume o comando da revolução que o movimento ganha corpo de verdade. Então é por isso que o movimento ele ficou conhecido como a Revolução dos Macabeus. Eles conseguem conquistar Jerusalém, eles conseguem purificar o templo e eles conseguem restabelecer os cultos, certo? Então, esse episódio ele é tão importante que ele dá origem a uma festa judaica que até hoje eles comemoram, que é a festa do Hanukkah, ok? Então, a Revolução dos Macabeus consegue a conquista de Jerusalém, que estava na mão dos Seleucidas, eles conseguem a purificação do templo e eles conseguem restabelecer o culto, ou seja, a vida religiosa judaica. A Revolução dos Macabeus, então, alcança seu objetivo com Simão, que é o último dos irmãos a liderá-la no ano de 142 a.C. Então, neste período de 142 a.C., certo? Até 63 a.C., a Judéia foi governada pela dinastia dos Asmoneus, que eram os descendentes do último líder da Revolução. Ou seja, a Judéia vive por um período de independência, ou seja, sendo governada pelos próprios judeus. Ok? Então, essa é a Revolução dos Macabeus. E essa independência na região da Judéia vai se dar até 63 a.C., quando os romanos, então, vão conquistar esta região, e aí a gente vai ter o povo, de novo, mais uma vez, sendo aí oprimido pelo Império Romano. Mas de 142 até 63, nós temos um período de independência na Judéia. Agora, como que nós podemos falar que ficou aí os judeus neste período intertestamentário? Então, neste período, nós temos uma centralização do templo e a importância cada vez maior dada aos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes eles se tornam, então, a elite local. Agora, uma boa parte da população judaica estava espalhada. Lembra que na aula anterior nós falamos que nem todos os judaítas retornaram para Jerusalém, que muitos deles ficaram aí em outros lugares? Isso é o que nós chamamos de diáspora, certo? Ou seja, muitos judeus ficaram na Babilônia, muitos judeus ficaram no Egito. Por causa disso, o que nós começamos a ter nesses locais, a partir desses judeus que ficavam nesses outros territórios? Nós começamos a ver a construção de sinagogas. As sinagogas eram locais para oração, que também serviam como tribunais próprios e para a assistência aos pobres. Então nós temos aí Jerusalém, vivendo um período aí de paz e de independência. Nós temos os judeus espalhados por vários territórios, seja a Babilônia, seja o Egito, seja qualquer outro lugar. Nessas regiões, nós começamos a ter a construção de sinagogas. Vejamos, mais uma vez, quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vai ver construção de sinagoga. E aí a gente pode se perguntar, sinagoga? O que é sinagoga? Porque se a gente não entender este período intertestamentário, a gente não vai entender esse panorama de fundo, certo? Do Novo Testamento. Por que sinagoga? Por que Jesus foi para a sinagoga? O que é sinagoga? E o templo? Cadê o templo? Né? Então são perguntas que são respondidas a partir do momento que a gente entende esse período intertestamentário. Então as sinagogas eram construções em vários outros territórios onde haviam judeus espalhados na diáspora. Essas sinagogas eram locais para oração, para os judeus se reunirem e orarem. E também era um lugar para assistência aos pobres.
As duas comunidades, né, tanto da diáspora e os habitantes de Jerusalém, ali na Judéia, se encontravam nas festas, principalmente na festa da Páscoa, dos Tabernáculos e no dia do perdão. Então, haviam aí momentos onde havia uma união entre os judeus da diáspora, que viviam em outras localidades, e os judeus aí da Judéia de Jerusalém. Outro elemento que nós colocamos aí, que surge neste contexto, é o termo judaísmo, certo? O termo judeu já havia aparecido no contexto do exílio e identificava os descendentes de Judá, o reino do sul, os judaítas. Mas é no contexto da Revolução dos Macabeus que o termo judaísmo surge como uma caracterização coletiva. Então, eu sempre tentei aqui, irmão, fazer essa diferenciação. Então, eu sempre tentei não ficar falando judaísmo, judeus, quando nas outras aulas, né? Por exemplo, na aula anterior, eu sempre tentei falar, os judeus que estavam na Babilônia. Não, os judaítas que estavam na Babilônia. Ou seja, por quê? Porque este termo é um termo que surge neste período intertestamentário. Antes desse período intertestamentário, não existe o judaísmo, não existe nós somos judeus. Não, nós somos judaítas, nós somos descendentes de Judá. Mas é neste contexto do período intertestamentário que aí surge esses dois termos de identificação. Nós somos judeus. Por quê? Porque nós seguimos a religião judaica, a religião do judaísmo, certo? O judaísmo, então, era uma caracterização coletiva. Isto é, fazia referência à coletividade dos judeus que mantinham as mesmas características étnicas e políticas, além das práticas religiosas, independentes da localidade em que viviam. Veja, por que surgia este termo? Porque havia a comunidade que estava lá na Judéia, mas havia as comunidades que estavam em outras localidades. Como eles também se viam como iguais, mesmo estando em localidades diferentes, surge então este termo, os judeus, e surge esse termo então do judaísmo. Judaísmo então é essa caracterização coletiva, é o que une. Olha, tem pessoas ali que estão na Babilônia, mas que seguem o mesmo estilo de vida com quem está na Judéia. Por quê? Porque eles seguem o judaísmo. Tá? Então, este termo é para identificar essa caracterização coletiva. Neste contexto também do período interbíblico, é consolidada também a identidade dos samaritanos, certo? Os samaritanos, certo? Descendentes de Samaria, que estava no Reino do Norte. Veja, lembra? Vamos lembrar das aulas anteriores. Reino do Norte foi invadido pela Síria. Há uma destruição dessa região e há uma mistura de povos. Começam a surgir outros povos e invadindo Samaria. Quando há essa invasão, há uma mistura. Os samaritanos, que eram fiéis a Deus, começam a se misturar com outros povos. Eles casam com outras mulheres, casam com outros homens, têm filhos e há uma mistura. Para os judaítas, que estão no Reino do Sul, essa mistura é contra a vontade de Deus. Por isso, os samaritanos começam a ser vistos com maus olhos, certo? Então é por isso que se dá essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque para os judeus, os samaritanos então eles se tornam impuros, porque eles se misturaram com esses outros povos. Daí então a essa rixa, né, entre judeus e samaritanos. Não podendo ir até Jerusalém, os samaritanos não podendo ir adorar a Deus em Jerusalém, certo? Eles então erguem o templo em Gerizim, que fica localizado em Siquém. Ali, para eles, seria o lugar correto, o local certo de adoração, porque Josué firmou uma aliança com Deus naquele monte. Nós podemos ver isso lá em Josué 8, 32 a 35. Então, é por causa disso, então, que nós entendemos a pergunta da mulher samaritana para Jesus, perguntando em qual local correto de adoração, se seria no monte de Gerizim ou de Jerusalém. Veja, nós vamos entender uma passagem muito conhecida, que é da conversa da mulher samaritana com Jesus, quando nós entendemos este período
interbíblico. Por isso que é importante nós, então, entendermos pelo menos panoramicamente este período. Agora, por fim, nós colocamos aqui no último tópico aqui os grupos judaicos que surgem nesse período e que nós vamos ler lá no Novo Testamento, tá? Então são os 3 grupos: os fariseus, os saduceus e os essênios. Então os fariseus, nós colocamos aqui, que eram sábios e escribas piedosos de qualquer classe social, leiga, rica ou pobre. A sua autoridade não estava ligada ao templo ou à genealogia, como sacerdócio, mas na relação entre mestre e discípulo no estudo da Torá. Então veja, os fariseus eram estudantes da Torá, certo? E eles poderiam ser de qualquer classe social. O que eles deveriam é estar aos pés de um mestre. O mestre, então, ensinava o seu discípulo e o seu discípulo ia crescendo, 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 até se tornar um outro mestre. Então, o fariseu era este discípulo, este estudante da Torá. Eles transmitiam as tradições orais e interpretavam para o povo o modo de viver proposto por Deus. Não apenas eles estudavam a Torá, mas eles também interpretavam a Torá e falavam como que o povo deveria viver a partir da Torá. O segundo grupo é o grupo dos saduceus. Eles pertenciam à classe sacerdotal, que era a elite, como nós já falamos. Então eles recusavam qualquer mudança no culto, pois eram fiéis aos preceitos rituais da Torá. Consideravam-se os líderes do povo e faziam oposição aos fariseus, pois disputavam posições nos órgãos públicos. Então havia aí uma diferença entre fariseu e saduceu. Por último, o grupo dos essênios, né? Esse grupo a gente não vai ver no Novo Testamento, né, escrito, os essênios, enfim, mas eles fazem parte deste período aí, deste contexto, tá, do Novo Testamento. Este grupo, ele resistiu radicalmente à helenização, né, que nós já também explicamos. Os essênios retiravam-se da sociedade para morar nas periferias das cidades em busca de completo isolamento. Para participar do grupo, havia ritos de passagem e regras rigorosas de separação. Eles tinham como ideal uma vida de pureza, certo? Então, concluindo aqui esta lição, né, nós concluímos da seguinte forma. O período intertestamentário foi um tempo de conquistas e derrotas para o povo judeu. Com a Revolução dos Macabeus, a Judéia passou a ser independente depois de um bom período de dominação sobre os babilônios e persas. No entanto, essa independência não perdurou por muito tempo. As crises internas de disputas políticas na dinastia dos Asmoneus permitiu o avanço e o domínio de um novo império, o Império Romano. E assim nós terminamos esta aula. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesta próxima aula, que Deus te dê sabedoria e que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Fica na paz.